Pode se assentar, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou o pastor Jonatas, estarei aqui com vocês sempre nas noites DNA e é sempre bom a gente alinhar as nossas expectativas, né? E também explicar um pouco o que é a noite DNA, né? Qual o propósito, qual o objetivo. Se você está visitando, primeira coisa, volte outras vezes, tá? A nossa casa, como missão da nossa igreja, nós temos muito o objetivo de ir para fora das quatro paredes e alcançar pessoas, e a gente ama muito receber visitantes e trazer pessoas que ainda não são conectadas com Deus para dentro do reino de Deus através da nossa igreja, né? Mas nós também separamos alguns momentos para falar internamente, né? Para quem é membro, para quem já faz parte da igreja, para quem está construindo a igreja junto com a gente. E a Noite DNA tem esse objetivo. Uma vez por mês, a primeira quarta do mês, a gente trazer algo que Deus colocou no nosso coração, compartilhar sobre mentalidade e comportamento. Diga comigo, mentalidade e comportamento. Lá em Romanos capítulo 12, a palavra diz que nós precisamos transformar a nossa mentalidade através da palavra de Deus. Por que a palavra diz isso? Por que o apóstolo Paulo lhe orienta? Quem é que quer experimentar algo de Deus? 10 pessoas querem experimentar algo de Deus. Para quem quer experimentar, existe uma condição. Você não experimenta nada de Deus se não renovar a sua mentalidade. Quando a gente vem do mundo para a igreja, a gente traz a mentalidade o quê? Do mundo. É como se você quisesse entrar na terra prometida com a mentalidade do Egito. Mas quem sai do Egito tem que deixar a mentalidade do Egito para trás e receber uma nova mentalidade. E se você for ver, no reino de Deus, as coisas tendem a ser o oposto do que é na terra. Por exemplo, onde as pessoas guardam grandes quantias na terra, ouro, pedras preciosas, onde é que elas guardam? Tem um lugar, né? No banco, mais especificamente num cofre, não é verdade? Então aqui a nossa cultura, o nosso comportamento é quanto mais valioso é algo, eu coloco no cofre lá e ninguém vai tocar. Mas a palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarde o quê? Mas quem aqui está guardando o coração no cofre? Pelo contrário, tem pessoas entregando o coração para qualquer um. O ouro a gente guarda, o coração a gente entrega. Porque lá no reino de Deus, a ordem é guarde o coração. Na terra a gente guarda o ouro. Lá no céu, o ouro está onde? É piso, é ser pisado. Aqui o ouro está pisando em pessoas. No reino de Deus, as coisas tendem a ser invertidas. Certa vez os discípulos eles estavam brigando. Quem vai ser o primeiro? Jesus falou o quê? Vocês querem ser o primeiro? Lá no reino de Deus, no reino dos céus, o primeiro é quem serve. Mas quem está brigando aqui para servir? Não é uma mentalidade, não é um comportamento da terra natural, um servir ao outro. Jesus, inclusive, resume toda a lei em amar ao próximo, servir ao próximo. É aquela parábola do samaritano, que ao invés de fazer como os levitas e os sacerdotes que passaram, ele foi lá e cuidou. Esse é o reino de Deus. O primeiro sempre será aquele que serve. E algo que a gente tem experimentado aqui na igreja fala muito sobre fidelidade. Fidelidade é um dos caráter, né? Faz parte do caráter de quem Deus é. E Deus ele tem sempre necessidade de testar a fidelidade do seu povo. E eu quero ler uma história com vocês aqui nessa noite, para a gente poder tirar algumas lições que aconteceram lá atrás e que hoje a gente precisa ter cuidado, para que a gente não caia nos mesmos erros. Lá no livro de Ageu, no capítulo 1, verso 1, a palavra diz o seguinte, Ageu, capítulo 1, verso 1. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. E o profeta diz o seguinte, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido o quê? Pouco. Vocês comem, mas não se fartam.
Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os caminhos os levaram, os seus caminhos os levaram. Subam no monte e tragam madeira. Construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Até aqui tudo bem? Algo acontecia a nível de comportamento com o povo de Deus bem antes de Jesus vir. Aqui a gente está falando de alguns milhares de anos antes. Aqui a antiga aliança, o profeta foi convocado por Deus para exortar aquela nação. E qual era o problema da nação? Constantemente o povo se esquece daquilo que Deus fez. Isso é um padrão de comportamento do ser humano. A gente viu isso em toda a história do povo de Israel e continua acontecendo hoje na nova aliança. A gente, por se esquecer daquilo que Deus fez, a gente passa a não priorizar mais as coisas de Deus e a gente passa a buscar os nossos próprios interesses. Isso é um padrão de comportamento da humanidade. Desde o início, isso acontece e até hoje isso continua acontecendo. A questão é, tem coisas que acontecem e que a gente fala, pastor, é normal. É normal aonde? Aqui na terra ou lá no céu? Buscar os próprios interesses é um padrão da terra ou um padrão do céu? Se Jesus vivesse com os padrões da terra, ele não teria vindo morrer por mim e por você. Nós ainda estaríamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Mas porque Jesus, ele tem um padrão diferente, ele priorizou a vontade de Deus diante da cruz. Ele falou assim, ó Pai, a minha vontade não é morrer na cruz, mas eu não vou priorizar a mim. Eu sei que tem pessoas que precisam de mim, então se for possível, passa, mas não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua. Eu priorizo as suas coisas. E a palavra diz que então ele passa pela cruz, morre, ressuscita, e a igreja veio a existir por causa disso. Diga comigo, teste de fidelidade. O tempo inteiro Deus vai nos provar acerca da nossa fidelidade. Uma pergunta que não quer calar: Deus é fiel? Em todo tempo. Deus não muda. Ele fala, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Alguém já mentiu para você? Alguém já falou alguma coisa e se arrependeu e não cumpriu? Mas Deus nunca faz isso. Se Deus fala, Ele cumpre. A questão é, a ideia do cristianismo, do evangelho, é tornar a gente mais e mais parecido com Deus. Será que aquilo que a gente fala, a gente cumpre? Será que os votos que a gente faz, a gente cumpre? Será que as palavras que a gente lança, as pessoas acreditam no que a gente está falando? A gente precisa pensar nessas coisas porque a gente pode correr um risco de viver como essa sociedade. Cada um buscando os seus próprios interesses. E a obra de Deus, as coisas de Deus, aquilo que tem valor eterno, aquilo pelo qual, inclusive, se você se esqueceu, você foi comprado para. Se você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida não é mais sua. O tempo que você tem não é seu, o corpo que você tem não é seu, o recurso que você tem financeiro não é seu, nada mais é nosso. Por quê? Porque fomos comprados. Essa é a aliança. A gente declarou que Ele é o Senhor, diga comigo, Senhor, e depois Salvador. Muitas pessoas querem receber a salvação, mas se esquecem que Ele primeiro precisa ser o Senhor da sua vida. E Senhor é aquele que diz o seguinte, ó, vá e faça. O que eu te falar, você vai fazer. Aonde eu te mandar, não é assim que a palavra diz lá em Josué? Aonde eu te mandar, você vai. Não é isso que está escrito? Esse é o padrão que Deus espera. Porém o povo ouvia muitas vezes Deus dizendo, me adorem, ofertem, sacrifiquem as coisas e tal. Todas aquelas ordenanças. E o povo, ao invés de ouvir e obedecer, ao invés de seguir a prioridade das coisas do reino de Deus, eles passaram a fazer cada um as suas coisas. E nessa época o templo estava em ruínas. E o templo era uma forma que Deus utilizava para que os sacrifícios fossem feitos, para que a parte espiritual
fosse feita, isso estava apontando inclusive para a nova aliança, para a igreja, para o sacrifício de Jesus, era algo importante para Deus, e que necessitava da contribuição das pessoas, não apenas uma contribuição financeira, mas também uma contribuição das ofertas dos animais, e de quem serve, e do povo, de fazer as festas que Deus, ele lançava. E o profeta Ageu diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? Ou seja, se a gente ler aqui o que está escrito em Mateus, coloca na tela, Mateus capítulo 6, verso 33, talvez seja um dos versículos mais famosos do Novo Testamento. A palavra diz, portanto, coloque aí em primeiro lugar. Tem como colocar NVI não? Essa versão NTL aí é mais diferente. Coloca NVI se puder, para mim, todos os versículos que eu der. Busquem, pois, em primeiro lugar, diga comigo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Diga comigo, o reino de Deus precisa ser uma prioridade para mim. Essa palavra não é o pastor Jonatas dizendo para você. Assim como o Ageu foi convocado por Deus, Deus me convocou para dizer: precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Quantos aqui já fizeram aniversário? E aí no aniversário tem aquela primeira fatia do bolo clássica. A primeira fatia do bolo sempre é a fatia que Deus espera de nós. Isso não apenas em termos financeiros, mas o seu tempo, por exemplo. Quantos aqui acordam e a primeira coisa que você faz é olhar o seu celular? E às vezes você, olhando o celular, é WhatsApp, é Instagram, e vai. Não precisa levantar a mão. É um exemplo de que quando você acorda, você está priorizando outras coisas. O que Deus espera é que quando você acorda, primeira coisa, gratidão. Por quê? Você acha que acordar é normal? Você acha que respirar é normal? Ah, pastor, eu achava que acordar e respirar é normal. A pandemia provou que respirar não é normal. Tem pessoas que puxavam e não vinham, irmão. Faltou ar, literalmente. Deus, Ele te dá o sono, Ele te acorda, te levanta do sono. E muitas vezes, a primeira fatia aqui é do seu tempo, dizendo: Deus, muito obrigado pela noite de sono, muito obrigado pelo dia que eu vou viver, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia? Essa é a primícia, essa é a primeira fatia. Isso é priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. É você lembrar a si mesmo que, na verdade, o dia não é seu, o dia é de Deus, e Ele te escolheu para um propósito que precisa ser cumprido naquele dia. E às vezes a gente vive o dia como se o dia fosse nosso, se o tempo fosse nosso, se o trabalho fosse nosso, se os sonhos fossem nossos. E aí depois a gente chega na igreja e diz: não, eu sou filho de Deus, eu sou crente, a minha vida toda é sua. Nem o primeiro minuto da sua vida é dele, quanto mais a sua vida inteira. A gente vem para a igreja, a gente se veste uma capa de cristão, a gente está dentro de um sistema religioso, mas assim como o povo, tem o nome de povo de Deus. Mas Deus está falando: ei, se vocês são meu povo, por que não estão seguindo as minhas ordenanças? Por que não estão buscando o meu reino em primeiro lugar? E aí Deus então teve que levantar um profeta. E Deus continua levantando homens e mulheres para lembrarem que as coisas de Deus na nossa vida precisam ser prioridade. Se o seu comportamento aqui é cuidar primeiro de você e depois das coisas de Deus, você está contra a cultura do céu. Não existe aquela frase do feijão primeiro, como é que é? Eu sempre me atrapalho. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente percebe o comportamento humano quando tem essas filas, por exemplo, de retiro, acampamento, ou então de congresso de trabalho, que tem muita gente, é aquele horário do almoço. Mas você tem lá 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, quanto mais gente, pior. Aí você vê aquela fila enorme, quando bate assim, gente, horário do almoço, todo mundo sai correndo para quê? Porque todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer comer, porque a comida é um instinto de sobrevivência. Ninguém quer ser o último da fila, não, pode passar, não. Por quê? Porque dentro de nós, o pecado trouxe o egocentrismo. O pecado trouxe sempre eu. Né? O Robert Porres, um escritor, ele diz: a primeira coisa que o bebê faz quando nasce, ele ainda não sabe falar. Ele só sabe fazer o quê? Chorar. E o que é o choro? Basicamente ele está dizendo: cheguei, quero atenção, estou com fome, estou com frio, cuide de mim. Não é? Cadê as mamães? Irmão, o bebê, ele não chegou no mundo dizendo assim: ó, cheguei para servir, estou aqui, tá gente, contem comigo. Não. A mãe está com sono, vem cuidar de mim.
não vai dormir, não tem problema não, porque sou eu, a minha comida. É a natureza humana, desde o nascimento. Só que a gente cresce fisicamente, e aí falando espiritualmente, temos a nossa conversão, mas a nossa mentalidade permanece egocentrista. Permanece buscando o meu primeiro, o meu feijão primeiro. E se a gente como igreja viver dessa forma, a igreja nunca vai avançar, porque a igreja, ela necessita que os seus membros, que o seu corpo, ele priorize as coisas de Deus em primeiro lugar. A segunda coisa que eu entendo é que a consequência da honra que nós damos à prioridade do Senhor é a bênção divina. A bênção divina, a palavra está dizendo, quando a gente leu, voltando lá, Mateus 6,33, coloca de novo na tela, e depois eu puxo o outro verso. Mateus 6,33, ele fala assim, ó, ponham em primeiro lugar o reino de Deus. Ainda está na versão, não tem outra não, gente? Misericórdia. Glória a Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? O que é o acréscimo? Acréscimo é quando algo chega sobre. O que Deus está falando é o seguinte: nunca foi o plano de Deus, por exemplo, que sonhos fossem pagos com o nosso salário. Vou repetir. O plano de Deus nunca foi que você conseguisse pagar os seus sonhos com o seu salário. Porque sonho é bênção de Deus. Deus é o realizador de sonhos. A palavra diz que com o suor do teu rosto, você colocará o pão na mesa. O que é pão? Sobrevivência. Agora, quem vai viver só de pão? Quem quer viver só de comer feijão com arroz? Não. Tem um dia que você quer comer a picanha. Ou seja, tem um dia que você quer viver um sonho. E a palavra diz que esse sonho, ele não é fruto da sua busca. Eu vou trabalhar muito para eu conquistar algo que eu não tenho, que eu quero muito. Não. O plano de Deus é que você trabalhe, as suas necessidades sendo supridas, você dando a parte dele em primeiro lugar, de tudo que vier na sua vida, e aquilo que o seu trabalho não produz, ele está dizendo assim, ó, eu quero acrescentar algo na sua vida. Para todo aquele que me busca em primeiro lugar, em outras versões diz, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará desejos do coração. Deus não quer saber qual é o desejo, Ele diz assim, você deseja isso? Se você se deleitar em mim. Gente, o que é se deleitar no Senhor? Se agradar no Senhor, o que é isso? Você acha que esse contexto é de a vida de um crente normal, vamos dizer assim? Alguém que é o crente gospel. Hoje está muito na moda, hoje ser cristão é cool. Hoje é top ser crente. Meu pai falava na época dele, que ele começou isso em 1976 aqui em Salvador. Quem era nascido de 1976 aí? Só tem uma mão ali, outros ficaram com vergonha, duas aqui. Davi ficou com vergonha. Pois é, 3 ali, agora cada vez vai uma mão, né? Nessa época, você andar com a Bíblia debaixo do braço, disse que era apedrejado, porque a galera linchava, era tido como algo... Hoje Neymar é crente, todo mundo é crente, hoje é lindo, hoje é cool. Só que parece que não se faz mais crente como antigamente, né? Porque hoje todos nós queremos carregar um título, mas a essência é vazio. E o que Deus espera de nós, pelo menos como CNX, pastoreando essa casa, a minha responsabilidade é com vocês, é que a gente entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Ou a gente para de buscar as coisas e passa a buscar Deus, e as coisas serão acrescentadas, ou a gente vai viver uma vida vazia, buscando coisas, desperdiçando o tempo do Senhor, da igreja, de servir, enfim, de estar em um GC, de vir à igreja, porque você está trabalhando, querendo conquistar as suas coisas. E aí você perde o tempo com a sua família, com os seus filhos. E deixa eu te dizer, uma coisa que não volta na vida é tempo. Dinheiro você perde e recupera. Agora imagine você viver uma vida inteira, olhar para trás e dizer assim, não vi meus filhos serem criados por mim, foi pela babá. Se está aqui, eu já foi. Não tem mais volta. Imagine, tem algumas decisões na nossa vida,
quando a gente não aprende o princípio de honrar a Deus, de buscar a Deus em primeiro lugar, de colocar as coisas do reino em primeiro lugar, que passa o tempo, a gente pode até se arrepender e mudar, mas tem algumas coisas que não voltam mais. Quando a Bíblia diz assim, os jovens cuidem das coisas do Senhor, porque os casados já têm uma nova ocupação, que é o seu cônjuge. Enquanto você é jovem, normalmente você fala assim, não, eu vou curtir tudo que pode, e depois eu vou me endireitando aí e tal. Só que é na juventude que você tem força, que você tem tempo. É na juventude que Deus poderia enviar você para fazer tantas coisas, você servir, participar de congressos, de evento e tal, e estar na igreja, e estar, sabe, plantando sementes que você vai colher a vida inteira. E às vezes você usa o seu melhor tempo, priorizando a si, a sua vontade, os seus interesses, os seus desejos, e Deus cheio de sonhos, cheio de plano, cheio de obras para que você realize. Passa o tempo, e aí você olha e fala, não, agora eu estou com 30, com 40, com 50, enfim, não, agora eu vou endireitar minha vida, eu vi que o caminho não levou, só que passou. Às vezes a melhor fase, o tempo que você poderia estar fazendo coisas que de fato valeriam a pena, passou. Por quê? Porque a consciência de buscar em primeiro lugar o reino de Deus não estava forte na sua vida. Em Provérbios capítulo 3, verso 9, a palavra diz, Provérbios 3, 9, honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Em outras palavras, além de Mateus 6,33, a palavra está dizendo que a consequência da honra ao Senhor é a bênção dele. Quando nós priorizamos, nós estamos honrando. E porque nós honramos ao Senhor, esse comportamento de dar a primazia, a primeira parte de tudo que Deus nos dá, é recebermos as bênçãos de Deus. A palavra diz que na nova aliança, nós não iríamos mais correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos nos alcançariam. O que a palavra está dizendo? Você está lá consagrado, vivendo a sua vida com Deus, priorizando Deus, e de repente algo chegando na sua vida. E a gente pode estar falando de recursos financeiros, a gente pode estar falando de sonhos, a gente pode estar falando de qualquer coisa que você está desejando, né? Às vezes você quer ter um filho, e aí você era uma mulher estéril, você como casal já está há um tempo lá, enfim, algo que você sabe que foi Deus que trouxe para a sua vida, porque a palavra diz que no caminho, quando a gente está andando, as coisas elas são acrescentadas. Mas qual caminho é esse? Buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quem se comporta buscando a bênção por mérito próprio, também está contra a cultura do reino de Deus. Eu já expliquei, se a gente vive buscando a bênção com as nossas forças, Deus ele não tem participação e não se cumpre a palavra. As bênçãos elas precisam ser um acréscimo, um sinal da bênção de Deus através da nossa honra. Eu quero concluir esse terceiro ponto. A gente vai falar um pouco mais sobre isso diretamente com os nossos líderes no sábado. Vamos ter aqui um encontro. Mas o que eu entendo é que ou esse pensamento, essa mentalidade começa com a liderança, ou então já era, irmão. Ou a gente vai ver líderes, a começar de mim, pastores, líderes de GC, líderes de grupo de crescimento, priorizando as coisas de Deus. Ou então o povo, a sociedade, nunca vai conseguir viver, porque o princípio de Deus é que começa pela cabeça, começa pelo líder. Se eu, pastor Jonatas, não priorizar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, se eu não colocar em primeiro lugar, você não vai seguir. Por quê? Porque você está olhando para quem está à frente de você, quem está liderando você. E cabe a você, líder, por exemplo, o nosso departamento financeiro me procurou essa semana e trazendo um dado que é preocupante. Muitos líderes nossos não são dizimantes na nossa casa, não dizimam na nossa casa. A gente está falando de líderes. E eu sei que quando a gente fala sobre isso é algo sempre muito polêmico. Infelizmente, ainda é polêmico. No dia que deixar de ser, o reino vai avançar muito mais. Mas por enquanto o diabo ainda está ganhando. Mas um dia eu creio que aquela igreja lá que tem na Macedônia sempre me chama muita atenção. Porque a palavra diz que no meio da severa tribulação, eles tinham grande alegria e faziam questão de contribuir. Uma igreja que tinha questão, sabe? Quando a gente vê líderes, irmão, que não são dizimistas nessa casa, significa que você está sendo alimentado o tempo inteiro e nunca paga a conta. Você nunca ajuda a isso aqui
continuar fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. O tripé dessa igreja é: se você entende que esse aqui é seu lugar e você quer ver isso aqui crescendo, você precisa servir, ser um voluntário. Você precisa estar sendo cuidado em um grupo de crescimento, porque senão os pastores vão se matar para cuidar de todo mundo. E você precisa contribuir financeiramente para que essa casa continue avançando. A gente não está inventando a roda, a gente não está pedindo muito. A gente está pedindo, vamos ser família. Agora, a igreja não é para ser peso para ninguém. A nossa ideia aqui não é que 1000 pessoas fiquem aqui fazendo um monte de coisa e 10 pessoas ali olhando. Não. Cada um fazendo a sua parte. Tudo aqui nessa igreja vai ficar tão mais fácil quando cada um fizer a sua parte. Se você entende que aqui esse lugar é seu, a sua casa, cara, vai servir, faz parte de um grupo de crescimento, vai ser cuidado, oferta, dizima, faz parte da jornada. Por quê? Porque isso é fazer igreja, isso é você liderar as pessoas com aquilo que Deus colocou no seu coração. Em 1 Crônicas, capítulo 29, no verso 6, Davi, ele traz essa inspiração diante da igreja. E eu quero ler essa inspiração porque eu acredito que esse aqui é o modelo de igreja que está no meu coração, aquilo que Deus revelou. Algo que começa sempre com a liderança, fazendo aquilo que precisa ser feito, honrando os princípios. E por causa disso, todos fazem também. A partir do líder, tudo é multiplicado, tudo é, de certa forma, copiado, vamos dizer assim, as atitudes, a mentalidade. 1 Crônicas, capítulo 29, 6 diz: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000, de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Quem tinha pedras preciosas as deu para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude dos líderes. Dá uma pausa aí. O povo alegrou-se diante da atitude dos líderes. Diga comigo, atitude. O que é a noite DNA? É a gente falar sobre atitudes. Coisas que são muito boas e a gente precisa continuar fazendo. Muitas vezes a gente vai falar: gente, parabéns, como igreja nós estamos fazendo isso aqui. Isso aqui é muito importante, essa atitude é sensacional, ela é importantíssima para a nossa igreja avançar. Mas ao mesmo tempo também tem atitudes que a gente precisa condenar e dizer: gente, cuidado com isso. Deixar de priorizar as coisas de Deus, deixar de manter financeiramente a casa de Deus, de servir na casa de Deus, de estar debaixo de liderança, sendo cuidado em um grupo de crescimento, é um tipo de atitude muito maléfico para a igreja. E a Bíblia está dizendo que o povo se alegrou diante da atitude dos líderes. Por quê? Pois os líderes fizeram essas ofertas voluntariamente. Diga comigo, voluntariamente. Eu sei que vocês estão baixando, tá voluntariamente. O interessante porque, às vezes, as pessoas fazem por medo. Eu tenho aprendido que muitos mestres que ensinam sobre isso, diz que o medo, ele é o principal, não é o mais eficaz a longo, mas os psicólogos falam que o medo é o principal combustível para alguém fazer alguma coisa. Quando você tem medo, você faz. O pastor Jara, o pessoal estava brincando, algum vídeo na internet dizendo: o demônio está passando aí, corre. Aí todo mundo saiu correndo. Falou: o demônio deveria estar correndo da gente, mas o medo, a galera ficou com medo e saiu correndo, porque o medo é aquilo que move a gente a fazer as coisas. Mas a gente, quando vive pelo medo o tempo inteiro, isso também não é algo que produz frutos positivos na nossa vida. E quando fala sobre espontaneidade, é você entender: eu não estou fazendo porque o pastor mandou, e eu não estou mandando você fazer nada. A gente está aqui instruindo o que a palavra de Deus diz, o que está escrito na nossa visão como igreja, aquilo que você como membro entende que faz parte disso. A orientação bíblica aqui é que os líderes, eles fizeram algo de forma espontânea, e essa atitude espontânea fez com que o povo se inspirasse e quisesse fazer o mesmo. Além da espontaneidade, a palavra diz aqui: pois fizeram as ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. Diga comigo, integridade. A palavra integridade, ela vem de inteiro. Está dizendo aqui que o que foi feito também foi feito ao Senhor. Nunca perca essa perspectiva. Nada do que você faz aqui é para mim ou para pessoas diretamente, nada.
tudo que nós fazemos aqui é para Deus, porém tudo que nós fazemos para Deus tem a ver com pessoas. Mas a gente não faz diretamente a nenhum dos... Eu não faço para você, nem você não faz para mim diretamente. Tudo que nós fazemos é para Deus, mas Deus é sobre pessoas. Então quando eu faço algo para Deus, não tem como eu amar a Deus e não amar ao meu irmão. Não é o que está escrito? Se eu disser que eu amo a Deus, eu dou amor a Deus, mas eu não dou amor ao meu irmão, eu sou mentiroso segundo a Bíblia. Ou seja, tudo que nós fazemos, estamos fazendo para Deus. Se você está dizimando, você não está dando dinheiro a pastor. Você está dando honra, fidelidade, reconhecimento, gratidão a Deus, e vai receber de Deus a recompensa, e os frutos disso é abençoar com que a igreja local faça aquilo que Deus chamou a gente para fazer, esteja com as portas abertas, pregando o evangelho e fazendo o evangelho acontecer na vida das pessoas. Você está comigo? Faz sentido essa palavra para vocês? A gente quer orar. Eu quero que vocês fiquem de pé, a gente vai adorar um pouco. Vamos deixar que essa palavra entre no nosso coração nessa noite. Espírito Santo, nós queremos ativar o princípio da honra, Pai. Nós queremos viver o que está escrito em Mateus 6,33, Pai. Queremos ser uma igreja conhecida por membros, por pessoas que buscam em primeiro lugar as Tuas coisas, Pai. Que sempre o Senhor seja o primeiro, Pai. Em tudo que a gente faça, Pai, a partir de mim, cada pastor, cada líder, cada voluntário, cada membro, cada visitante, seja inspirado a não te dar o que resta, Pai, mas ao te dar o melhor que nós temos, Pai, reconhecendo que Jesus foi nos dado como o melhor que o Senhor tinha. Que a gente sempre olhe para o que o Senhor fez por nós, entregando o seu melhor, Pai, e a gente possa copiar, imitar a sua atitude, que seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Vamos adorar, feche seus olhos, deixa o Espírito Santo falar e comunicar com você nessa noite. Feche seus olhos, tenha um momento com o Espírito Santo. Se você ora, comece a orar, comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Se for necessário, pedir perdão a Ele, no sentido de não ter priorizado as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você agora, tenha o seu momento com Deus. Espírito Santo, nós nessa noite queremos dizer que o Senhor é a coisa mais importante para nós. Não existe nada mais importante do que a Tua presença em nós, Pai. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Pai, mas escolhemos estar aqui. Não aqui apenas em um lugar físico, mas uma família espiritual, Pai. Eu oro por cada um aqui, Pai, por cada homem, cada mulher, por cada família representada, por cada GC, cada departamento, Pai. Eu oro, Pai, para que a gente não se perca, Deus. A gente não perca princípios da Tua palavra, princípios que mantêm a igreja de pé, Pai. A honra ao Senhor, Pai. Honrar o Senhor em primeiro lugar, Pai. Perdoa-nos, Pai, se por algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, os nossos interesses passaram a ser a prioridade, Pai. Nós reconhecemos que a Tua palavra nos orienta, nos ensina que o Senhor é o primeiro, Pai. E se algo na nossa vida tem ocupado o primeiro lugar, se essa idolatria que representa tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, eu oro agora, Pai, para que isso seja quebrado na vida de cada um, Pai. Nós oramos para grilhões serem quebrados, sofismas, para escamas que nos impedem de enxergar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Eu oro por mentes sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo agora, Pai. Espírito Santo, você tem o poder de convencimento. Faz aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não sou capaz, aquilo que eu não fui chamado, que é convencer, Pai, o mundo do pecado, da justiça, do juízo, Pai. Espírito Santo, conduz a Tua igreja a toda verdade, Pai. Que toda mentira, que toda palavra contrária ao que o Senhor quer nessa igreja caia, Senhor. E que a verdade da Tua palavra seja erguida, Pai, em cada canto, Deus, em cada casa, em cada departamento, em cada culto, em cada ministério, Pai.
que sejamos uma igreja que serve, que é generosa, Pai, que se relaciona contigo e com pessoas, Pai. Eu oro agora em nome de Jesus, Pai. Levantamos, Pai, levanta a sua mão e nos consagramos mais uma vez nessa noite, dizendo: Tu és o primeiro nas nossas vidas. Vem, faz em mim, Pai, tudo. Aleluia. Com todos os olhos fechados, feche os olhos, curve sua cabeça. Eu quero fazer mais uma oração nessa noite. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você nunca fez uma oração específica, entregando, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregando a sua vida a Jesus. A palavra diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e com o seu coração você crê que Ele o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu já fiz essa oração, muitos aqui já fizeram essa oração, mas nessa noite Deus quer te dar essa oportunidade de você fazer essa oração. Se você entende que não dá mais para viver sem Jesus, que você não quer mais viver sozinho, mas que você quer ser dele, e você quer que ele seja seu, esse convite não é sobre fazer parte de uma igreja simplesmente, não é sobre isso. Se você quiser fazer parte, glória a Deus, estamos aqui por você, para você. Não é sobre fazer parte de uma religião, não é sobre ser crente, não é sobre isso. É sobre você fazer uma aliança com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, e pagou um alto preço, preço de sangue, para te salvar. A oração que você vai fazer, você está reconhecendo que Jesus Cristo morreu por você, foi por você, e você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E quando você faz isso, Ele vai declarar o seu nome lá no céu, e vai escrever o seu nome no livro da vida, onde ninguém mais vai poder tirar, e que garante a sua salvação eterna. Deus vai te amar, vai te aceitar, através dessa aliança que você vai fazer com Jesus. Se você estava afastado, se desviou, e quer renovar a sua aliança, você também pode levantar a sua mão. Eu vou contar até 3, e tudo que eu preciso é que você levante a sua mão. No final eu vou orar por você, vou celebrar a Deus por você, e a gente vai fazer isso juntos, amém? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu digo 3, quem é você? Tem alguém aqui nessa noite? Diz: sou eu, pastor, ora por mim. Tem alguém aqui? Alguém que quer Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Não? Todos salvos? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus.